Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser critérios socioambientais para compra e financiamento de grãos no Brasil. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui ao meu lado o professor Leone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Oi, tudo bem, Thaís? Vamos para mais um SoloCast. Vamos para mais um SoloCast. E o nosso convidado de hoje é o Bernardo Pires. Muito obrigada, Bernardo, pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado a vocês, um prazer poder participar do programa, uma honra pelo convite. Ficamos felizes pela sua presença. Vou falar um pouquinho sobre o histórico profissional do Bernardo. Ele é diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Trabalha na instituição desde 2010 como diretor de sustentabilidade, responsável pelos programas de ESG da entidade relacionados à cadeia de grãos. Ele é graduado em Engenharia Florestal e mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Trabalhou por 3 anos na diretoria ambiental da Veracel Celulose, por 8 anos na Secretaria de Biodiversidade e Floresta do Ministério do Meio Ambiente e 2 anos na diretoria de Proteção Ambiental do IBAMA. Acredito, então, que temos um conterrâneo mineiro aqui, eu acredito, pelo sotaque eu já percebi. E eu queria fazer uma primeira pergunta, né, em relação mesmo à ABIOV. Então, qual que seria o papel da ABIOV e no mercado de grãos, né, que é o intuito aqui da nossa conversa, e quais que são os principais programas, né, de sustentabilidade do setor, que é uma das áreas que a gente segue aqui no programa Solo Agro? Perfeitamente. Bom, a ABIOV é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Ela foi fundada em junho de 1981, então nós comemoramos esse ano 42 anos. Eu diria que hoje, das 3 entidades com mais representatividade do agronegócio brasileiro, eu poderia citar a única pela representatividade da cana-de-açúcar, inclusive muito forte aqui na região de Piracicaba e do entorno. A ABIEC, que é a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes, pela área que ocupa a pecuária no Brasil, hoje quase 200 milhões de hectares. E a ABIOV, onde o carro-chefe é a sojicultura. Mas, além da soja, nós trabalhamos também com milho, com trigo, com café, com a própria cana e outros segmentos como fertilizantes, insumos e energia. A ABIOV congrega hoje empresas que representam aproximadamente 80% do poder de compra e financiamento de grãos do Brasil, empresas como a Bunge, a ADM, a Cargill, a Mage, a Cofca, a Luiz Dreyfus, empresas menores, né, como a Três Tentos, e também, eu diria, empresas nacionais e multinacionais. Só um comentário rápido. Às vezes eles falam, mas vocês representam as multinacionais como a Bunge. Mas a Bunge, por exemplo, está há 130 anos no Brasil. Então, eu diria que são empresas já bem enraizadas, que geram emprego, geram receitas bem significativas. E nosso papel é esse, é representar essas indústrias, fazer programas de sustentabilidade, de boas práticas, difundi-los na mídia e também gerar estatísticas. Eu sei que vocês estão muito próximos aí à universidade. Se houver a intenção de fazer algum estudo, nós temos estatísticas, por exemplo, desde a década de 80, de quanto que foi exportado de grão, farelo e óleo para a Europa ou para o Oriente Médio, né? Então, ou para a própria Ásia. Estamos à disposição para poder contribuir. Muito bom. Bom, Bernardo, muito obrigado pelo convite. Você tem uma agenda super atarefada e disponibilizou um tempo para estar aqui com a gente. Nós estamos fazendo um mix de 3 escolas tradicionais da agricultura, né? A Exalc, a Thaís formada em Lavras, você formado em Viçosa, e é bacana, porque a gente mostra, na verdade, a interação entre várias formações no nosso campo, e você deu uma informação importante do peso que tem a ABIOV, né? Uhum. E uma palavra-chave de tudo isso que a gente ouve é sustentabilidade, né? E eu vejo vários projetos, né? Vários programas que vocês conduzem,
especificamente na área de sustentabilidade, né? O que hoje que o mercado interno e o mercado externo olham, né? Onde que está a lente em termos de sustentabilidade para, por exemplo, exportação dos grãos do Brasil? Onde que está o foco principal? Perfeitamente. Eu diria que há pelo menos 30 anos, o consumidor europeu que mora em Paris, em Berlim, em Bruxelas, em Madrid, ele tem uma preocupação muito grande em não consumir produtos oriundos de desmatamento ou com conflito de terras indígenas. Inclusive, ele está disposto a pagar um percentual a mais por um produto sustentável. Então, ele não quer consumir, não quer adquirir nenhum produto advindo aí de desmatamento de floresta tropical. E nos últimos 5 anos, eu diria, uma preocupação muito grande com a savana, que são os cerrados, né? Portanto, eu poderia citar aqui um case de sucesso nosso, que é um programa de desmatamento zero na Amazônia, desde 2006, intitulado A Moratória da Soja. A Moratória da Soja ela é conduzida pela sociedade civil, então são grandes ONGs, inclusive uma aqui da região, que é o Imaflora, mas além desse também tem o Greenpeace, a WWF, a TNC e o IPAM, e pelo setor privado, a Biov e a ANEC, que é a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, e pelo governo, o Ministério do Meio Ambiente, o Banco do Brasil e o próprio IBAMA. Pois bem, nós praticamos essa política de desmatamento zero há 17 anos na Amazônia e fomos frutos, até aproveitando que estamos no meio acadêmico, né, de um estudo da Universidade de Oxford, em Londres, onde 14 pesquisadores europeus avaliaram durante um ano pactos de desmatamento zero no mundo. E só identificaram 2 pactos de desmatamento zero no mundo, a Moratória da Soja e Palma, na Indonésia. E nós fomos severamente avaliados, e de 12 indicadores, inclusive isso está publicado na Bioscience, que é um dos renomados periódicos científicos aí do mundo, né? De 12 critérios, nós tivemos nota máxima em 8. Rigor técnico, acurácia, transparência, credibilidade, escopo geográfico, relação custo-benefício. Então, é uma honra aí poder participar desse programa. Em alguns momentos, alguns produtores questionam que nós somos mais rigorosos que a legislação, né, porque é desmatamento zero. Mas, assim, o que eu gostaria de comentar é que, de fato, no bioma Amazônia, infelizmente, né, nos últimos 10, 15 anos, 95% a 98% dos desmatamentos, são várias fontes indicam isso, inclusive próprias secretarias estaduais de meio ambiente do estado do Mato Grosso do Pará, 95% a 98% do desmatamento que ocorre no bioma Amazônia, ele é ilegal. Então, a gente acaba bloqueando, de fato, o desmatamento ilegal para separar o joio do trigo, né, e conseguir exportar essa soja, esse farelo de soja, que é o principal mercado europeu, que inclusive tem mais valor agregado, né, que vai para a ração de frango, porco ou salmão na Noruega, para o continente europeu, que esse ano já importou aproximadamente aí, grão, farelo, em torno de 10 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito importante e que nós temos que mantê-lo sempre aberto, né? Sim. Muito bom. Você acabou citando já, né, que muitos países europeus, eles têm aí alguns critérios, né, que utilizam para fazer a compra, né, desses grãos que são produzidos aqui no Brasil. Especificamente, né, você poderia citar, então, assim, quais que são... Você falou algumas, assim, por cima, mais gerais, assim, mas quais que seriam esses critérios socioambientais, né, que são verificados por essas empresas que compram e financiam, né, esses grãos no Brasil? Perfeito. Bom, antes de responder a sua pergunta, eu só gostaria de continuar a comentar e que... por conseguinte, vai acabar respondendo também, os nossos outros programas de sustentabilidade. Então, eu citei esse na Amazônia. Nós lançamos, há 2 meses atrás, inclusive tivemos uma ampla divulgação na mídia sobre esse assunto, um programa intitulado Controle de Supressão Autorizada no Cerrado. Como que funciona? Então, você, produtor rural que está nos assistindo, evite plantar soja, milho, né, em áreas que foram desflorestadas após agosto de 2020, nessa próxima safra. E por que isso? Porque toda fazenda que tiver desmatamento após agosto de 2020, que é o PRODES 2021, que é identificado pelo INPE, né, nós vamos solicitar para esse produtor se ele teve autorização de supressão de vegetação.
que é um documento que comprova que ele fez um desmatamento autorizado. Se ele estiver legal, não tem problema nenhum, todas as nossas empresas vão continuar a adquirir esse produto. Se ele não tiver autorização, nós vamos ter que fazer uma restrição comercial até ele se regularizar. Não é nada em definitivo, né? Mas tem até um caráter educativo. O Bernardo, desculpa interromper, mas como o nosso programa é atemporal, ele vai ser assistido e ouvido durante muito tempo, você está se referindo a um programa lançado em setembro de 23. Exatamente. Em setembro de 2023, que vai perdurar para as próximas 2, 3 décadas. Exatamente. Assim como na Amazônia já tem quase 2 décadas. É que o pessoal vai ouvir e assistir esse podcast por um bom período, então só em termos temporais é de setembro de 23. Exatamente. Esse programa. Exatamente. Bom, além disso, nós temos também um programa que os produtores adoram, que era intitulado até 3 anos atrás como Soja Plus, que é um programa de adequação social, ambiental e econômico das fazendas. E hoje, por demanda do próprio produtor rural, eles que nos pediram, por que vocês não fazem o Agro Plus, no caso aí o Milho Plus, o Algodão Plus, o Boi Plus? A gente resolveu mudar então de Soja Plus para Agro Plus. E, de fato, nós orientamos no dia a dia na fazenda como blindar o produtor contra multas e autuações, como preparar a fazenda para qualquer certificação internacional e como ajustar a fazenda dele para ficar uma fazenda modelo. Inclusive, temos categoria de fazenda bronze, prata e ouro, como se fosse um programa de milhagem, né? Para ele chegar aí no ouro. Então, realmente é um programa muito interessante. Para quem tiver interesse, o nosso site agroplusbrasil.com.br é 100% gratuito para o produtor. As empresas, os parceiros que custeiam todo o material, né, desde a parte de regularização ambiental, de construções rurais, a parte aí de gestão de resíduos, né? Então, realmente é um programa muito interessante. Bernardo, é uma questão interessante. Isso inclui também os insumos que o produtor usa? Perfeitamente. Se ele comprou de fontes confiáveis, se ele não comprou de, sei lá, eventualmente um produto contrabandeado ou um produto... Tem como rastrear isso também? Tem, perfeitamente. O que nós fazemos? Além de orientar o produtor a verificar se aquele insumo não é fake, né? Não é algo que teria aí qualquer malefício, e também pior é você comprar um insumo que não tem o efeito desejado, você gasta um dinheiro bem significativo e não tem um retorno no campo. Então, nós mostramos para ele como fazer testes de uma maneira fácil e pouco onerosa para avaliar se aquele produto é de qualidade e, principalmente, em relação ao manuseio desse produto. Então, orientamos os funcionários a ter o equipamento de proteção individual adequado, como a máscara de carvão aditivado, óculos, luva, touca, capacete, né? E também a questão do armazenamento adequado. Quando acabar de utilizar, sempre lembrar de fazer aquela tríplice lavagem e a perfuração. Infelizmente, hoje não é tão evidente. Às vezes a gente ainda acha algumas fazendas colocando água, leite, né, na embalagem de agroquímico. E, principalmente, que é até surpreendente, hoje é o 6º ou 7º no ranking de multas e autuações nas fazendas, é a lavanderia de EPI. Por quê? Não é incomum nós chegarmos nas fazendas e aquele avental amarelo, normalmente que é lavado e usado para herbicida, sendo lavado junto com o uniforme das crianças. E é muito fácil, você tem que ter um tanque separado para lavar, por exemplo, o uniforme escolar, né, e a roupa da família, e um outro tanque para lavar aquele avental que foi utilizado pelos aplicadores de herbicida. Então, é esse tipo de dica prática do dia a dia, né, que a gente faz aí com o AgroPlus. Legal, interessante, né? E a resposta dos proprietários, ela é positiva, tem uma certa resistência no começo, mas depois eles veem a vantagem. Como é que é esse ensino, né? Não deixa de ser ensino e aprendizagem, né? No fundo, nós temos uma parte teórica de capacitação em sala de aula. Hoje eu diria que as 2 legislações que permeiam todas as atividades numa propriedade rural é a NR31, que é a parte de saúde e segurança ocupacional, e é o Código Florestal. Se você conseguir atender essas 2 legislações, você está preparado, produtor rural, a fazenda, para qualquer certificação internacional agrícola. E na sala de aula, a gente quebra um pouco esse paradigma do rigor da lei. A gente mostra, olha, a lei ela tem um sentido de existir,
ela foi muito bem discutida, avaliada tecnicamente. Melhor a gente tentar cumpri-la do que tentar retornar e mudar a legislação vigente. Mas, de qualquer forma, ainda existem aí alguns produtores resistentes. Vou contar um caso que é bem interessante. Eu estava lá no Sindicato Rural de Primavera do Leste e aí eu citei lá algumas normas da NR 31 e uma que é muito conhecida, que é a proibição do copo coletivo. O que é isso? Antigamente, até quando eu era estudante em Viçosa, ainda tinha isso. Naquele filtro de barro, você tinha aquele copinho de alumínio que todo mundo bebia no mesmo copinho de alumínio, não tinha problema, né? E hoje não pode, porque, infelizmente, algumas doenças são transmissíveis pela saliva, né? E a lei recomenda que todo funcionário tenha um copo individual, de preferência se tiver um nome escrito, né? Aquela correntinha para eu colocar ali, facilitar o transporte. E o presidente do sindicato lá de Luiz Eduardo Magalhães levantou meio bravo, né? Falou, mas que absurdo, eu tenho 50 funcionários, vou ter que comprar 50 copos. Eu falei, olha, presidente, acho que o senhor está fazendo tempestade em copo d'água. Trocadilho, né? Valeu, uma brincadeira. É só um episódio para mostrar um pouco, exemplificar essa resistência que existe. Mas logo, logo ele quebrou a resistência e ele entendeu que era o correto. Né? Muito bom. Eu acho que aqui é um espaço, né, que a gente tem até mesmo para trazer essas questões que são importantes para o produtor que está nos ouvindo, ou até mesmo aquelas pessoas que de alguma forma têm algum contato indireto ou até direto com a produção de grãos, né? Que eu acho que muitas vezes as pessoas têm aí um certo estereótipo de uma fiscalização, né? Por exemplo, você ali estando como uma pessoa que está fiscalizando o que está acontecendo, né? Eu queria que você... que a gente te dê essa oportunidade para que você traga essas pessoas para entenderem a importância do seu trabalho, né? A importância de fazer com que realmente essas grandes produções de grãos sejam mais sustentáveis, porque o Brasil é um grande produtor de grãos, né, mundialmente. Nós temos economicamente, né, o nosso PIB, a gente tem uma parte aí do PIB importantíssima que vem do agro, principalmente da produção de grãos, mas que a gente realmente, né, a nossa produção, ela tem que realmente ficar de acordo com as diretrizes de fiscalização. Eu queria, como Solo Agro, né, aqui representante do Solo Agro, dar oportunidade para vocês, né, para você falar diretamente para essas pessoas, para esses produtores rurais e para quem está ligado, porque às vezes acha que né, vocês que são da fiscalização estão atrapalhando, e na verdade não, vocês querem trazer para uma realidade de sustentabilidade, né? Exatamente, eu acho que muito bem colocado. Eu diria, traduzindo em números a sua fala, o Brasil, pelo 5º ano consecutivo, foi o maior produtor exportador de soja do mundo. Nós produzimos, nessa última safra, 165 milhões de toneladas em 44 milhões de hectares. Desses 44 milhões de hectares, 22 milhões de hectares estão no bioma cerrado, 7 milhões na Amazônia e o restante na Mata Atlântica e nos Campos Sulinos, no Rio Grande do Sul, né? Em relação à participação dos grãos, né, da soja, principalmente, complexo soja, biodiesel soja, no PIB do agronegócio, hoje esse complexo soja representa 27% do PIB do agronegócio. E em relação ao PIB do Brasil, nesse ano nós representamos 7% do PIB do Brasil, só o complexo soja. Você vê a importância, uma cultura agrícola representar 7% do PIB do país. E em relação à questão da fiscalização, né, de fato, eu diria que nós compramos grãos para revender grãos para o mundo, né? Seja para a China ou para a Europa. E se nós não aplicarmos esses critérios socioambientais nas fazendas, nós não temos para quem revender, porque há uma exigência do mercado consumidor. Tanto é verdade que agora em junho o Parlamento Europeu aprovou em Bruxelas, né, a nova lei ambiental europeia, que é European Union Deforestation Regulation, ou Green Deal, né, onde se exige aí desmatamento zero nas áreas de floresta, né, aplica-se o conceito de floresta da FAO, pega boa parte do cerrado ali na transição com a Amazônia, o bioma da Amazônia inteira e a Mata Atlântica. Então, de fato, nós não queremos perder nenhum mercado, nós não queremos deixar de comprar soja de nenhum produtor rural. Mas o que é preciso entender
é que o mundo hoje demanda por produtos sustentáveis, a gente sentiu literalmente na pele essa questão do aquecimento global, né? Então, assim, hoje a demanda é por produtos que não emitam muito carbono, uma agricultura regenerativa de baixo carbono e também que não impacte em desmatamento e, eu diria assim, consequências mais negativas em relação à biodiversidade e recursos hídricos, né, que hoje é muito escasso no mundo todo. Então, produtor rural, nós estamos do seu lado, né, mas precisamos que vocês nos apoiem, né, nessa agenda para garantia de mercado. Exatamente. O Bernardo, dentro disso que você falou, bastante esclarecedor e é importante essa mensagem positiva que você traz, né? Uhum. Como a Thaís falou, não o lado punitivo, Não. mas as vantagens, né? Isso. E dentro do ESG, Uhum. dessas 3 letrinhas mágicas aí, o que está bem encaminhado, o que, vamos dizer, bem resolvido e o que precisa melhorar, que você tem visto aí? Olha, em relação ao environment, né, ao E, eu diria que o Brasil vai muito bem. Por quê? O Brasil ele tem 543 milhões de hectares de vegetação nativa primária. Só na Amazônia, são dados aí do MapBiomas, que é a fonte muito confiável, inclusive quem coordena o MapBiomas é um ex-aluno aqui de Piracicaba, da ESAL, que é o Tasso Azevedo, né? Divulgou ontem um relatório onde 83% do bioma Amazônia está preservado. O bioma Amazônia tem 421 milhões de hectares. O Brasil tem 851, é praticamente metade do Brasil, 83% preservado. Ainda tem 52% do Cerrado preservado, 26% da Mata Atlântica, 80% do Pantanal e aí 45% da Caatinga, que somados perfazem aí 63% do nosso território. Então, isso credencia o Brasil como a maior potência ambiental do mundo. Só tem um país que tem mais floresta que o Brasil, que é a Rússia, com aproximadamente 650 milhões de hectares, mas são florestas de clima temperado, são coníferos, são pinos, né? E você tem lá 15, 20 espécies de árvore. Aqui no Brasil você tem mais de 10 mil espécies florestais. Então, o Brasil, de fato, é a maior potência ambiental do mundo. E em relação à parte econômica do agro, também vai muito bem, porque há 3 anos atrás nós passamos a Índia e a União Europeia em relação à potência agrícola. O Brasil hoje é a 3ª maior potência agrícola do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, usando 10% apenas do seu território para a agricultura, são 90 milhões de hectares, dos quais metade é soja, 44 milhões de hectares, e mais 180 milhões de hectares de pecuária. Segundo a Embrapa, metade está abandonada, degradada, que dá a possibilidade desses 90 milhões ampliar e expandir para essas áreas de pasto degradado. A gente não precisa ir no Cerrado, na Amazônia, que até não é desejável economicamente. Por quê? Porque o produtor, para desmatar uma floresta da Amazônia e para converter uma área de cerrado, ele vai precisar de pelo menos 4, 5 anos de preparo de solo, correção de calagem, né, de acidez, correção de nutrientes como fósforo, potássio, nitrogênio, para ter uma produtividade de 3.000, 3.500 quilos por hectare. Então, eu diria que o produtor rural, do ponto de vista até econômico mesmo, tende a querer expandir suas lavouras, e o governo precisa incentivar, o mercado europeu também deveria pagar por serviços ambientais, para que essas lavouras se expandam para áreas já abertas, né, que são muito utilizadas aí hoje pela pecuária, boa parte abandonada ou degradada. Em relação ao social, eu diria que o Brasil ainda precisa avançar um pouco. Um dos componentes, inclusive, dessa nova legislação ambiental europeia é a questão de direitos humanos. A Biov preza muito, por exemplo, nas propriedades rurais, que os homens e as mulheres que desempenham a mesma função recebam a mesma remuneração, que tenham oportunidade, os jovens aprendizes, né, que tenham oportunidade de oferecer estágios, né, para quem está ainda estudando e poder ingressar no mercado de trabalho. Eu diria que, nesse ponto, a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas o Brasil mostra para o mundo que é um exemplo de produção e de conservação. Eu acho que estamos muito bem na foto. Muito bom, interessante. E a gente ouvia muito no estado de São Paulo, vamos dizer uns 20, 30 anos atrás, que a cana estava roubando espaço de outras culturas. Mais recentemente eu já ouvi um comentário de que a soja está roubando espaço de outras culturas. Roubando é uma forma até uma brincadeira, né? Mas como que você está vendo isso? Está evoluindo? A soja realmente tem entrado nessas pastagens degradadas? Em alguns casos ela até entra no lugar de outras culturas mais consolidadas, cana,
citros? Como é que está o cenário do crescimento da área de soja? Perfeitamente. Bom, no bioma Amazônia, nós saímos em 2005, há 15 anos atrás, de 1,5 milhão de hectares para a última safra agora, 22, 23, 7,5 milhões de hectares. Então, houve um incremento aí de 6 milhões de hectares de soja na Amazônia nos últimos 15 anos. Desses 6 milhões de hectares, apenas 200 mil hectares foram em cima da conversão da floresta tropical. E 5 milhões e 800 mil hectares foram expandidos em áreas já abertas antes de 2008. A gente tem esse monitoramento de dados do INPE. E aonde que foram abertas? Principalmente em área de pecuária, mas também alguma substituição aí, de área de milho, algodão. Tá? E no Cerrado, eu diria que, em resumo, aí, nos últimos 20 anos também, 95% a 96% da expansão da soja ocorreu também em áreas já abertas. Então, você tem aí no Cerrado uma expansão da soja muito grande em área também de pecuária abandonada ou degradada, de milho, de algodão. E aqui nessa região do Sudeste, São Paulo, por exemplo, se eu não me engano, de 20% a 30% da área que era ocupada com cana virou soja nesses últimos 10 anos, bem recente essa conversão. Tanto é que quando eu entrei na Biob em 2010, São Paulo não tinha tanta relevância na sojicultura, estava lá em 13º, 14º lugar. São Paulo hoje é top 10 nos estados de produção de grãos, porque aqui era sempre muito conhecido como a produção da cana, né? E, de fato, a região aqui está mudando essa característica, que é bom, você agrega valor, gera emprego, tem um uso múltiplo da terra, né? Eu acho que é bem saudável. Agora, é um movimento que é de mercado, né? Então, é uma decisão do produtor rural. Uhum. Sim. Eu fiquei curiosa, Bernardo, em relação a... Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente acaba entrando na questão de melhorar a produtividade das culturas, né? E hoje em dia, com a ciência, a gente aqui na universidade, pesquisa e até mesmo as empresas privadas estão focando, né, em melhorar, em fazer com que as produtividades estejam cada vez maiores, mas na mesma área, né? Eu queria saber, assim, dentro da Biob, vocês têm esse incentivo pela busca de técnicas ou até mesmo estratégias, né, para melhorar essas formas, né, de aumentar a produtividade, como, por exemplo, melhorar a irrigação, né, que tem um programa de irrigação nacional, utilizar cultivares que sejam mais resistentes a, por exemplo, tolerantes, né, a herbicidas, resistentes a pragas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, porque como o ESG, né, ele está totalmente ligado à melhora, né, da produtividade também. Perfeito. Vocês têm esse incentivo dentro ali da Biob? Temos, sim. Eu gostaria até de aproveitar a sua excelente pergunta e comentar que, de fato, o Brasil é um exemplo a ser seguido em relação ao aumento de produtividade. Você sabia, Thaís, que se voltarmos aí 4 décadas atrás, na safra de 79 e 80, nós produzimos, há 40 anos atrás, 15 milhões de toneladas de soja em 12 milhões de hectares. A produtividade de 1.250 quilos. 12 vezes 1,25, 15. Pois bem, 4 décadas se passaram e na última safra nós produzimos 165 milhões de toneladas em 44 milhões de hectares. Uma produtividade de 3.725 quilos. Saiu de 1.250 para mais de 3.700. A produtividade aumentou 3 vezes e a área saiu aí de 12 milhões para 44 milhões. A área multiplicou para 3 vezes e meia e a produtividade, a produção, né, digamos assim, de 12 para 165. Então, aumentou aí 12, 13 vezes. E qual que é o raciocínio que é muito interessante e muito pouco divulgado? Se não tivesse tido essa evolução da produtividade, que é oriundo de melhoramento genético, de agricultura de precisão, muito mérito dos produtores rurais que praticam uma agricultura muito moderna no Brasil, e de empresas de biotecnologia e de universidades como a Exalc, como a UFV, né, e como a própria Embrapa, que desenvolveram cultivares de alta tecnologia,
nós não teríamos poupado 80 milhões de hectares de vegetação nativa. Por quê? Para produzir as 165 milhões de toneladas a uma produtividade de 1.250 quilos, nós precisaríamos de 108 a 110 milhões de hectares. E a gente usou 44. Então, a produtividade, além dela ter um ganho econômico gigantesco, né, tanto para o produtor quanto para o mercado, ela também tem um ganho ambiental de poupança verde pelo fato da agricultura não precisar de tanta área. Então, é algo que realmente é a ser celebrado e amplamente divulgado. E a Abiov, ela naturalmente apoia essas empresas de biotecnologia, as universidades. Inclusive, estamos agora em curso com a Universidade Federal do Maranhão para desenvolver novos cultivares daquela região do Matopiba, que hoje é a última grande fronteira agrícola do mundo, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde, de fato, saiu ontem esse dado, né? O Cerrado teve um desmatamento aí da ordem de 11 mil quilômetros quadrados, ou 1,1 milhão de hectares, né? 75% no Matopiba, que é uma região de fronteira agrícola, onde tem mais de 80% ainda de vegetação nativa, e que a produtividade ainda precisa avançar, justamente para evitar esse desmatamento desenfreado. Né? Eu acho muito importante a gente trazer esses dados aqui. Daria para fazer um seminário só sobre isso. Sim, né? Com certeza. Ô, Bernardo, deixa eu puxar o foco um pouco para o nosso métier, que é o solo, né? Perfeito. O que você tem observado em termos de uma planta bem nutrida, né? Não só em termos de produção, mas em termos de qualidade do grão, o que isso afeta depois a qualidade do óleo, a qualidade do farelo, né? Como que um bom manejo do solo pode afetar a qualidade do produto agrícola que vai render depois um valor agregado maior? Bom, perfeitamente. Ótima pergunta. Eu diria que hoje o produtor rural que não aplica uma agricultura de precisão, que não tem uma análise do seu solo, né, em relação à fertilidade, ele fica muito pouco competitivo. Então o mercado está ali nos detalhes, né? Mas o produtor de grãos no Brasil como um todo, né, ele é muito capacitado, é muito tecnológico e de fato ele adota as melhores práticas e consegue aí chegar até a recorde de produção de 4.000, 4.500 quilos por hectare. Então, eu diria que quem dá aula para a gente sobre o assunto é o próprio produtor rural. Agora, o Brasil tem, que eu acho que é uma informação muito relevante e interessante, e também muito pouco divulgada, né, um grande diferencial em relação à qualidade do grão. Isso não sou eu que estou dizendo, é um estudo muito reconhecido internacionalmente da Embrapa. Vocês sabiam que o grão brasileiro, o grão de soja, né, ele tem de 3 a 4% mais teor de proteína do que o nosso principal concorrente, que é o grão norte-americano, que é a soja dos Estados Unidos. E por que isso? Por questões, principalmente, adafoclimáticas. Então, o solo com a devida correção e adubado com alta fertilidade e também, como vocês sabem, nós moramos no país tropical, onde a incidência lumínica é muito alta. E isso reflete numa grande fotossíntese e numa qualidade superior do grão. E por que isso é importantíssimo? Porque agora, onde nós temos uma nova legislação ambiental europeia, exigindo produtos livres de desmatamento, os Estados Unidos ficam à nossa frente porque já abriram quase que o país todo. Mais ou menos equivale aí à nossa região de Mata Atlântica, o Cerrado consolidado. Por outro lado, como o nosso grão tem uma qualidade superior, né, 3 a 4% mais de teor de proteína, e é o mesmo preço, que é Bolsa de Chicago, eu quero ver como que vai se comportar o mercado daqui a uns 2, 3 anos em relação ao europeu que vai comprar esse grão, porque, de fato, você abrir mão de um produto para ração, por exemplo, de frango, de porco, com 4% a menos de proteína, né, e que é o mesmo preço, então, no futuro, a gente volta aqui para conversar um pouco mais sobre esse assunto, que vai ser bem interessante. Então, mas o Brasil está na vanguarda de não só a produtividade, mas da qualidade do grão, muito em função das atividades agrícolas envolvidas na fazenda, mas também por mérito do nosso país
ter condições climáticas muito favoráveis. E nós temos que aproveitar isso, né? É um país com vocação agrícola, né? Sim, sem dúvida. Acho que o nosso papo está realmente muito interessante, né, professora Leone? A gente, acho que teríamos aí papo para bastante tempo, né? Precisaríamos tomar um café aqui, quem sabe? Comer um bolinho com cenoura. Comer um pão de queijo. Pão de queijo, doce de leite. Olha os mineiros tomando conta do programa. Tomando conta, Se você quiser, então, saber mais informações sobre o agro e quiser até mesmo fazer um curso, né, de especialização, entre no nosso site, que é www.soloagro.com.br. Quem sabe você não se torna um dos nossos alunos, não é mesmo? A gente vai entrar agora numa parte mais descontraída, né? Embora o nosso papo também tenha sido bastante descontraído e técnico e científico, mas a gente vai entender um pouquinho de um lado mais pessoal do Bernardo. Vem aí, então, o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. A gente vai conversar agora com o Bernardo, saber o que ele faz, professor, fora desse trabalho que ele faz, né, na Abiov, enfim, tantas informações que ele nos passou. Mas vamos entender um pouquinho dos hobbies que o Bernardo tem. E são muitos, viu, gente? Porque ele me deu um currículo, ele me deu o currículo profissional e o currículo dele de hobby também. Ele falou para mim que ele gosta de praticar natação e corrida, né? Todos os dias praticamente. E que faz o aquatlon, né? Isso. Que é a natação e a corrida. Duatlon, né? Seria o duatlon, não? O duatlon que é muito conhecido, é aquele esporte olímpico, onde você corre na neve e atira, né? Mas o aquatlon, que seria uma versão mais simplificada do triatlon, é natação e corrida. Sim. E o triatlon é natação, bicicleta e corrida. Eu ainda gostaria de ter tempo para pedalar, mas por enquanto já está difícil treinar dois esportes. Ai, que legal. E como que você começou? Foi assim, desde sempre, desde a infância, ou foi mais depois, assim, que realmente para sair o foco da profissão e falou, nossa, eu preciso de alguma coisa para desestressar um pouco, para relaxar? Bom, eu tenho uma história de vida interessante, porque eu sou filho de diplomata, né? E eu tive a oportunidade de morar até os 17 anos, eu acho que em mais de 8 países. Eu nem me lembro quais são, de tantos países, né? Na verdade, é um privilégio pelo fato de você conhecer várias culturas. Por outro lado, você não cria raiz e é difícil até criar amizades, né? Você fica num ciclo aí, contínuo de mudanças. Mas eu fui alfabetizado em francês, com 3 anos eu fui para a França. Até 11 anos de idade eu não falava nem português. Eu tive a oportunidade de morar lá por 8 anos, né? E desde que eu morava lá, eu já gostava de praticar natação. Então, eu diria que eu pratico natação aí desde pequeno, desde 3, 4 anos. E, por curiosidade também, eu fui estudar em Viçosa. E Viçosa tinha piscina, mas não tinha mar. E eu gosto de nadar no mar, faço maratona aquática, né? Sim. E eu tive que me ajustar. Bom, o que tem em Minas? Além de doce de leite e queijo, né? Tem represa, mas tem também montanhas. Tanto é que é o Mar de Minas, né? Sim. O Mar de Montanhas, né? E aí eu comecei a pedalar, fazer aquela mountain bike, né? E também, aí já estava achando que a mountain bike está muito devagar, comecei a fazer motocross. Fui 15 anos piloto de motocross. Tem uns 9 parafusos aqui pelo corpo. Né? Nossa! Só que o motocross... enquanto eu era servidor público, eu ainda chegava de muleta lá do Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, e como eu era servidor público federal concursado, ninguém me demitia, né? Mas no setor privado, no primeiro dia que eu cheguei, o presidente da Abiov, na época era o Carlos Lovatel, falou, olha, aqui não tem esse negócio de chegar quebrado, não. Você vai pro RH, hein? Aí eu já estava com uma certa idade também, eu larguei o motocross. Foi mais difícil que largar do que a cachaça, que dá muita adrenalina, né? E comecei a praticar natação, corrida, e adoro, né? Inclusive, já participei de algumas provas aqui em Piracicaba, aquela Copa Aqua Show, o pessoal lá muito organizado, Chelsea Sport, naquele parque ali, que é na frente do Rio, né? Tem aquela represa. Sim. Então a gente nadava naquela represa ali, nos pedalinhos, né? E corria em volta do parque.
Parque da Rua do Porto. Exatamente, Parque da Rua do Porto. Nossa, eu gosto muito de lá. Inclusive, esse ano, em 2015 também, eu fui campeão paulista na minha faixa etária, disputei o brasileiro em Brasília, agora, 3 meses atrás, fiquei em primeiro no paulista, em terceiro no brasileiro e me classifiquei para o Mundial na Austrália. Olha, que legal. Na minha faixa etária, né? Que 50 a bacana. mais. Mas é interessante esse esporte de maratona aquática, porque os sêniors aqui, né? Nada mais forte que a molecada de 20, 30 anos. Eu acho que é algo que exige mais navegação, resistência, né? E o jovem se dá muito bem em provas curtas. Sim. Piscina, por Explosão, exemplo, né? explosão a gente não tem, mas para provas mais longas, né, que exige aí um psicológico mais forte, exige também você ter uma boa navegação no mar, né? O campeão aqui tem 40, 45 anos de idade. Então, assim, é um esporte interessante. Legal. E outro que é muito interessante também, outro fator, não sei se você se lembra da Poliana Kimoto, Sim. né? Que até ganhou medalha de bronze lá no Rio, né? Por muito tempo, as mulheres tinham um tempo melhor do que os homens. Talvez seja o único esporte onde as mulheres, as campeãs, né, são melhores do que os homens. Porque também eu acho que o biotipo delas, de natação no mar, por exemplo, a flutuabilidade, né? Então é um esporte muito interessante, cara. Que legal. Nossa, fiquei feliz de saber, né? Que o muito diretor legal também. que ele está aqui com uma... Eu te convido, inclusive, Thaís, a gente praticar aí uma maratona aquática. Olha, aqui mais tem aqui, Bertioga, ou até no interior. Olha só. Eu gosto de esporte, mas tem que ter bola. Tem que ter bola? Tem que ser ou futebol ou basquete. Essa então de tá resistência, mas é muito bacana. Eu acho que é uma mensagem bem interessante essa que você traz, porque mostra que aquele princípio do corpo e da mente, né? Isso, exatamente. Você passa 5 dias, pelo menos, da semana envolvido com esses números, com essa extrema responsabilidade da atividade ligada à ABIOV e cuida do corpo também. Exato. Porque isso ajuda até você desestressar, relaxar e criar forças e energia para conduzir um cargo de extrema responsabilidade como essa. Né? Com certeza. Eu acho que o segredo, assim, para quem está nos escutando e quiser se inspirar, é dormir cedo. Se você dormir cedo, diria, não precisa ser muito cedo, mas até 10 da noite, você consegue acordar por volta das 5, 5 e meia, praticar um esporte antes de chegar no escritório 8, 8 e meia, e você chega com outra disposição. Tanto é que todos os lugares que eu já trabalhei, eu faço isso há 30 anos, né? Realmente eu vejo assim, quem pratica esporte antes de ir para o trabalho, inclusive tem uma rentabilidade muito maior, né? Parece que oxigênio o cérebro, né? Você já chega num ritmo bom. E então, assim, eu recomendo. Não, deixa a preguiça de lado, aproveita que o verão está chegando, né? E entrem nessa diária aí, nessa jornada que vale a pena, viu? Que legal. Mas falando em bola, eu sou fluminense, tá? Eu fiquei feliz agora, se for campeão da Libertadores. Eu até estou curioso para quando vai sair o programa e quando esse pessoal vai assistir, porque no dia que nós estamos gravando, o meu Palmeiras tem chance de ser campeão. Então, o Botafogo vai morrer na praia, hein, irmão? Olha a curiosidade, hein? Olha. Vai ser legal, vai ser legal. Quando sair o programa já vai estar definido quem é o campeão brasileiro. Então vai ser interessante. E provavelmente quem é o campeão mundial, talvez, né? Porque o Fluminense vai disputar o Mundial e o Palmeiras pode tirar a alegria do botafoguense. Aí. Vamos colocar esse ponto de interrogação no final do programa, né, Thaís? E você, Thaís, você pode falar que time torce ou é proibido? Aí? Assim, não, na verdade, eu não sou muito de futebol. Eu sou mineira, torcia pelo Cruzeiro, né? Nos últimos anos o Cruzeiro não estava muito bom, voltou para... A única coisa que eu sei é que voltou para a Série A, não é isso? Exatamente. O Ronaldo comprou o clube, né? Então. Mas eu não sou muito do futebol, não. Eu também pratico corrida, né? Então, natação pratiquei muitos anos e fiquei interessada aí na aquático. Isso, na maratona, né? Que você falou. Isso, na maratona aquática. A maratona aquática, que natação em águas abertas. Sim. Mas porque muito legal. Porque a piscina, às vezes, você fica, né? Aqui vai e volta. No mar, você nada 3 km no mar, depois você volta. Domingo, por exemplo, são provas no domingo de manhã, né? Você volta com o espírito leve para casa. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, Bernardo? Muito obrigado. De nada. Por dispor do seu tempo para estar aí com a gente, bater um papo e trazer tantas informações
muito Sim. interessantes, que muitas vezes não fazem parte do currículo usual, né? No currículo básico dos cursos da área de ciências agrárias, né? Envolve toda essa parte mais ligada ao depois da porteira, vamos dizer assim, né? E muito bom mesmo, muito interessante. Eu poderia deixar até um recado final, aproveitando o seu gancho, para os estudantes que estão nos assistindo. De fato, o que eu comentei hoje é muito a questão da legislação social e ambiental. Isso a gente não aprende na sala de aula. E o mercado exige esse conhecimento. Então, você que está se graduando aí na área de ciências agrárias, né, seja agronomia, engenharia florestal, zootecnia, veterinária, dê um tempo e se capacite na questão da legislação socioambiental aplicada às propriedades rurais. Eu tenho certeza que o mercado vai valorizar esse conhecimento e que vocês vão ter mais chance de ingressar no mercado. Muito bom. Olha, cada vez mais eu aprendo muito com os nossos convidados aqui no SoloCast. Fiquei muito feliz. Muito obrigada, professor, por dividir a bancada novamente comigo. Muito tá? bom. É o Solo Agro cumprindo a função, né? Função de extensão. De levar o conhecimento de extensão, exatamente. Essa é um dos pilares da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E tentamos fazer essa parte trazendo pessoas capacitadas e que agregam bastante ao nosso programa. Sim, com certeza. Eu fiquei muito feliz com a presença do nosso convidado de hoje. Bernardo, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, Thaís. Obrigado, professor. Fiquei realmente satisfeita, muito satisfeita com a nossa conversa. E a gente vai finalizando, então, agora o nosso SoloCast. Se você quiser, então, dar um recado final aí para o pessoal, né? Já falou algumas coisas, mas para a gente finalizar a nossa conversa. Bom, minha mensagem final é que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje um período de muita pujança, né, na questão da agricultura, né? Mas que temos que tomar muito cuidado, aí isso eu digo para a própria população em geral, para os produtores, em relação à nossa imagem. Por quê? Hoje, a imagem do Brasil ela está muito vinculada a ser um país realmente de ponta na agricultura, mas que vem esgotando gradativamente seus recursos naturais, né? Tanto é que esses números que vão ser divulgados hoje na COP, inclusive ontem, que foi a COP 28, foi inaugurada, né? Eles, eu diria aí, prejudicam um pouco a nossa imagem, né? Que é o aumento do desmatamento no Cerrado, na Amazônia. Então, a mensagem que eu tenho é produtor rural, estudantes, né, empresas aí que estão vinculadas ao agronegócio, vamos fazer um esforço coletivo para cada vez mais vincular a imagem do Brasil a um país que produz e que conserva. Nós já fazemos isso, tanto é que eu comentei por várias vezes que 63% do nosso território está coberto por vegetação nativa. Mas, às vezes, esse avanço aí do desmatamento discriminado, principalmente para a especulação imobiliária, né? Então, o governo também tem que ter esse poder aí de fiscalização. Eu acho que é muito importante nós mantermos essa imagem, principalmente para as gerações futuras, para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, essa seria a minha mensagem final. E fico à disposição aí de vocês para uma próxima oportunidade. Foi um grande prazer, uma grande honra em nome da Associação Brasileira das Indústrias estar aqui no Solo Agro nessa manhã de sexta-feira. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada por essa conversa. Então, você que nos assistiu ou nos ouviu, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que nós teremos mais episódios do SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!